a notícia não é boa. Desde o ano em que foi criado o Plano Real, 1994, nós estamos em 2022 com o menor poder de compra do salário mínimo. Acompanhe com Solange Souza. Seu Walter tem 72 anos, é aposentado, mas para sustentar a família, precisa trabalhar como vendedor. Tem que me virar nos 30, é o jeito. Comprar e vender produtos para poder chegar a pelo menos a 5 salários mínimos, que é o que exige a minha família hoje. Não está fácil para ninguém. É difícil, é complicado, né? O salário mínimo simplesmente não rende, não chega até o final do mês. 1.212 é um valor realmente pequeno para a manutenção familiar. O presidente Bolsonaro deve ser o primeiro a terminar o mandato com salário mínimo com menor poder de compra desde o Plano Real, em 1994. A informação faz parte do primeiro relatório semanal de maio da corretora Talet Prebon Brasil. De acordo com os cálculos, a perda no salário mínimo vai ser de 1,7% se a inflação não subir ainda mais do que o previsto pelo Banco Central. É obrigado a gente amenizar as contas, agradando um e outro, que a gente não tem só uma realmente. E a gente vai tombando a vida desse jeito. As previsões são revisadas a cada 16 semanas e, descontada a inflação, o salário cairá de 1.230 para 1.193 até dezembro de 2022. Há 3 anos não há reajuste no salário acima da inflação. O valor do mínimo, sem qualquer ganho real no poder de compra, dá ao Brasil o posto de segundo país com menor salário mínimo do mundo. O Brasil só perde para o México. O IPCA, considerada uma prévia da inflação oficial, registrou uma alta de 1,73% em abril, a maior variação em 27 anos. De acordo com o levantamento, 2 fatores teriam sido responsáveis pela diminuição do valor real do salário mínimo do país. Um deles é o ajuste fiscal. Com o aumento do valor do salário, todas as outras despesas precisam ser reajustadas. Além disso, tem a inflação, que deixou a vida do brasileiro ainda mais difícil nos últimos 3 anos. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo ideal no país, em abril, deveria ter sido de R$ 6.754. É mais que 5 vezes o valor atual, de 1.212. É uma situação muito complicada quando a gente vê que essa inflação, da qual a Solange trata na matéria, é pior para quem ganha menos, porque justamente é a inflação de alimentos que mais tem avançado, né, Sara? Exatamente, reforça a desigualdade social, porque mesmo que os alimentos aumentem, para quem tem uma renda alta, isso não tem um impacto, a pessoa não deixa de fazer nada, de comer nada. Agora, quem tem a renda mais baixa, termina que o salário, praticamente você não consegue hoje comprar a cesta básica com o salário mínimo, né? É um impacto negativo que joga contra até, Ananias, o crescimento da própria economia. Que se as pessoas, o poder de compra é menor, consome menos. E aí o giro da economia é menor também. A roda da economia não gira, né? Quem produz não consegue vender tanto e aí você termina tendo um impacto em efeito dominó. Nesse ano, o debate eleitoral vai ser o debate da economia. Está se falando muito aí de urna eletrônica, se falando de possível fraude na eleição, se discutindo STF versus executivo. No entanto, está pegando mesmo com a população é a sua redução do poder de compra a partir do aumento da inflação, do aumento dos preços. Hoje, nova alta do diesel vai ter efeito dominó em vários setores da economia. Então esse é o grande problema do país, é o principal problema do Brasil e deve ser o foco para quem
quer governar o país, quer governar o Brasil. Mas eu não vejo muito não, Apoliana, os pré-candidatos tratando disso, estão tratando de outras coisas. Amadeu, a guerra que a gente está vendo entre os pré-candidatos é muito mais ideológica do que trazendo resultados práticos para a população. A gente ainda não viu ainda um debate mais propositivo, né? Quando o grupo ligado ao ex-presidente Lula faz esses ataques a Bolsonaro na questão da economia, ainda são muito pontuais, e até porque as pautas que Lula pretende tratar, elas também causam aí algumas divergências dentro do próprio grupo político, né? Então tem esse problema. Os políticos eles ainda não estão debatendo essa questão econômica, mas de fato o eleitor vai sim pensar em quem é que vai trazer as melhores propostas na área econômica. E até para o próprio presidente, Amadeu, a gente vê que os últimos projetos de distribuição de renda não estão fazendo muito efeito na prática para a população mais carente, né? Já que o valor dos auxílios que são pagos, eles beiram quase o custo aí de um botijão de gás, uma cesta básica, então não dá muito para pagar com o dinheiro que se recebe. Porque esse valor ele é rapidamente corroído pela inflação que está crescendo. Ari, espero que hoje, né, eu tenho uma informação matadora do Ari depois. Pode desse ser. Assunto muito sério, que é a corrosão do poder de compra do cidadão. Eu sei porque sou eu que faço o supermercado da minha casa e a cada mês que eu vou, está um pouco mais caro. Eu lhe digo, eu gosto de fazer supermercado, mas não assim do dia a dia, né? Sim. Eu compro mais... Supérfluos. O Ari vai toda eu sou da área quarta-feira. dessa área dos supérfluos. Eu vou toda quarta-feira. Mas só Uma bala chique, minha fine, filha. não, né? Mas só que Pipoca de na hora de comprar o que não é o necessário, aí quem paga sabe o valor aqui é o papai, né? Oh, meu Deus, aí só faz aumentar, nunca iguala. Agora eu espero, Ari, que finalmente nós tenhamos chegado a um acordo. Sim. Sobre o nosso... Sobre a culpabilidade do Paulo Guedes? Sobre a carestia dos preços? Sobre aquilo que eu lhe digo desde janeiro de 2019. De quê? Que o presidente Bolsonaro, que é inteligente... É mal assessorado. Que ele tem excelentes assessores, e eu já os nominei para o senhor. Tarcísio de Freitas. Tarcísio, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, Tereza Cristina. E não tem mais, Fábio Faria. Eu poderia citar outros também. Esse da Anvisa é excelente, Barra Torre. Agora... E o Onyx Lorenzoni? Agora tem os que não são justamente os que atrapalham o presidente. O Onyx é um e o Paulo Guedes, que sempre diz que a inflação, o negócio do V... Né, a economia ia em V, ia não sei para onde. Que vai até o chão e depois sobe, né? Tá só no chão até agora. Tudo descendo. Eu acho que o ainda. V dele tá invertido, né? Tá só no chão. Tá em U, né? Agora a culpa passa a ser do presidente a partir do momento em que, desde o começo de 2019, ele escuta o Amadeu dizendo isso, não faz nada, né? Mas talvez não chegue até o presidente, os meus queixumes aqui Amadeu, com o Paulo Guedes. Mas o ponto é que quanto mais baixo o salário do eleitor quando ele vai votar, mais isso se reflete na votação do presidente que busca a reeleição. O eleitor não quer saber da guerra da Ucrânia, do qual é o motivo, né? Saber Mas é que o Paulo Guedes vale. continua o queridinho do mercado financeiro, aí o presidente fica... Balançadinho. Balançadinho. Vamos ver, Juliana, já tem a matadora do Farol aí? Roda. Pois não, Farol. A Justiça Eleitoral acaba de cassar toda a chapa eleita do PL. Partido, quer dizer, do PL, do Leonardo Eulalio, né? Ele ainda é PL. Toda a chapa, toda. Essa ação é aquela do Progressistas, que foi dada entrada na Justiça assim que aconteceu a eleição de 2020. O que eles alegam aí? Eles alegam que houve candidaturas fictícias de mulheres para preencher a cota de gênero, que é uma exigência legal. E a ação até cita os nomes, né, dessas supostas candidaturas laranjas. Kátia D'Angela, Sônia Raquel e Jacira Gonçalves. Bem, o juiz
Juiz eleitoral Dioclésio Souza da Silva, juiz da primeira zona eleitoral. A decisão ela é de hoje, 10 de maio, cassou toda a chapa. Com isso, o partido que tem a maior sobra é quem assume, que é o PP. E a primeira suplente é a ex-vereadora Graça Morim. Mas cabe recurso. Acredito, óbvio, que o vereador Leonardo Eulário, que é o principal alvo, porque é ele que é o vereador do PL, a assessoria jurídica deve recorrer o quanto antes, mas é aquela primeira vitória que a gente já tinha trazido aqui, que o PP contava que iria acontecer, acabou de acontecer. A Justiça Eleitoral cassou a chapa inteira do PL, eleita em 2020, alegando o seguinte, que de fato, né, de acordo com a denúncia do Progressistas, supostamente as candidatas Jacira, Sônia e Kátia não comprovaram que eram candidatas para valer e apenas para, Amadeu, cumprir aquela cota de gênero. O Ari. Pois A não. decisão não fala não se determina o afastamento imediato dos Tem 16 empossados. páginas e eu tô lendo aqui. Acabou de receber. À medida que eu tô no ar, né? Ah, sim. Um dos pontos, né, que foi colocado aí na decisão que deu pra gente acompanhar é o fato de que uma das candidatas teve apenas um voto e não foi na sessão eleitoral que ela é registrada. Então, ela não votou nela e outras duas candidatas tiveram 0 votos. Então, a Justiça Eleitoral já tem essa jurisprudência, a Ananinha sabe melhor do que eu, de analisar, verificar e comprovar se é candidatura laranja ou não. Então, você só ter um voto ou ter nenhum voto é um dos indícios. Fala, Ananinha. Nós tivemos um caso aqui do Piauí que serviu de parâmetro para o Brasil todo. Foi em Valença. Valença. Onde houve a cassação da chapa completa por conta de candidaturas fictícias femininas. Então, é um caminho que